programa Maravilha hoje falará sobre suicídio. Estamos recebendo Joyce Seidel, psicóloga, idealizadora da ONG Baleia do Bem, promoção da vida e prevenção do suicídio. Muito obrigada pela tua presença. Jocely Roncarelli, voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Obrigada pela tua presença. Então eu gostaria que vocês começassem um pouquinho colocando da trajetória de vocês nesses dois órgãos de atuação que vocês têm. Podemos começar contigo? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Joyce, psicóloga, idealizadora da ONG Baleia do Bem, promoção da vida e prevenção do suicídio. A ONG ela surgiu lá em 2017, diante do jogo da baleia azul. Nós, lá na região do Vale do Caí, percebendo vários adolescentes da região, do Brasil e do mundo, tirando as suas vidas, nós nos unimos e criamos a ONG. Para quê? Para realizar trabalhos voluntários em escolas, clubes, associações, para ajudar na prevenção do suicídio. E hoje também eu sou aluna da primeira turma de pós-graduação do Brasil, que acontece em São Paulo, em Ribeirão Preto, sob coordenação do professor Bertolotti. Que aborda especificamente essa questão do suicídio. Dos processos autodestrutivos, inclusive o suicídio, que é o ato final. Bom, eu falo em nome do CVV. O CVV existe, então, há mais de 57 anos, no Brasil e também na nossa cidade. E nós trabalhamos com a prevenção no aspecto de escuta, através do 188, que é um telefone gratuito, que todas as pessoas podem ligar 24 horas por dia, para conversarem sobre as suas angústias, sobre as suas dificuldades e também nesses momentos da ideação suicida, quando a pessoa realmente está nesse processo. Então, o nosso trabalho é também um trabalho voluntário, gratuito, que hoje então foi acolhido, que já há alguns anos foi acolhido pelo Ministério da Saúde, como um serviço. Então, trabalhamos em conjunto através basicamente do 188. Também tem o sistema de web, o CVV Web e o CVV Comunidade, que são serviços que também amparam a comunidade nesse foco do suicídio. Ouvindo vocês falarem, eu lembrei da seguinte questão. Durante muito tempo, falar de suicídio era um tabu, Chegar e oferecer serviços, como vocês dizem, um trabalho voluntário que visa justamente a pessoa que está com uma ideação suicida ter aonde recorrer. Então, rompeu-se um pouco essa barreira do tabu e hoje o suicídio tem que ser encarado como uma necessidade de ser pensado e de as pessoas terem acolhida. Como é que vocês veem essa questão? Sim, hoje precisamos conversar sobre suicídio, porque muitas vezes os sinais estão presentes, e as pessoas estão se sentindo angustiadas. Em alguns momentos, não é o enfoque da psicologia, mas em alguns momentos as pessoas realmente procuram por seus familiares ou então se recolhem, mudam hábitos, e nesse momento pode ser aconselhado sim que ela procure essa escuta. Nós vamos sugerir sempre a conversa, que a pessoa possa falar sobre o que lhe angustia. Nós estamos no Brasil. O Brasil é um país que tem taxas de suicídio, se comparadas com outros países do mundo, não tão elevadas. Mas pelo fato do Brasil ser um país de grande extensão territorial, nós estamos entre os 12 países do mundo com maior número de suicídios, números absolutos, Então nós temos que falar de suicídio para tentar reduzir o estigma, o preconceito e tentar reduzir. Vários países do mundo já estão conseguindo reduzir os seus números de suicídio e infelizmente no nosso país não. Nós estamos crescendo esse número. Então o suicídio ele é um problema de todos, como diz Edwin Schneidman, que ele é o pai da suicidologia. Se é de todos, cabe a nós, poder público, ONGs, organizações, nos unirmos, a mídia, poder ter esses espaços para nós falarmos, porque o suicídio é um ato extremo quando a pessoa resolve fazer isso, quando ela está em extremo sofrimento. Então, possivelmente hoje tem pessoas nos assistindo, e não sabendo o que fazer.
Então, assim, se você, telespectador, está nos ouvindo, está, de repente, como a colega falou, desacreditado, não tendo mais prazer em fazer as coisas que sempre fazia, né? Está se sentindo isolado, desanimado, sem esperança, desamparado, tem saída, né? Tudo tem saída, tem solução, busque ajuda. Onde nós podemos buscar ajudas nas nossas cidades? Nas UBSs, nos CAPs, nos hospitais, no CVV através do telefone 188. A ONG Baleia do Bem, nós atendemos através do Messenger e fazemos encaminhamentos necessários. Então, se você está passando nesse momento por uma dificuldade imensa, não deixe de procurar ajuda. Eu acho que vocês tu trouxeste agora na tua fala um dado, né? Que é a quantidade, qual é a porcentagem de suicídios que terminam acontecendo, né? No mundo ele é a segunda causa de morte, né? É mais do que a própria guerra, né? As vidas perdidas por suicídio são maiores do que a própria guerra. E no Brasil nós ocupamos o 4º lugar em suicídios no mundo, né? Por dia, no Brasil, 32 pessoas desacreditam e desistem de viver. Então, por dia, é um número alarmante. E se nós pensarmos que no mundo, então, por ano, são 800 mil mortes, quase 1 milhão de mortes por suicídio por ano. Nós temos que pensar, então, que tem de 5 a 6, os estudos apontam, pessoas que vão estar em sofrimento, que são os enlutados. Então, nós temos de 5 a 6 milhões de pessoas, no mínimo, sofrendo profundamente por essa perda, né? E ficam muitas perguntas. Os enlutados é um sofrimento, é diferente ter um luto por suicídio do que um luto por uma outra causa. Porque ficam perguntas e as respostas se vão com a pessoa que tirou a sua vida. Esses dados, esses números, talvez sempre a perda de uma vida ela é chocante, né? O suicídio ele termina, a impressão que se tem é que ele é mais visto e mais lembrado por quem permaneceu vivo. Então existe, parece que não sei se poderia assim dizer, uma ideia de que a pessoa tem aquela ideia mais de permanência quando se suicida, gurias? Não. Não? Não. Nós trabalhamos de uma forma que é inovadora, assim, porque nós não fazemos julgamentos. Então, quando as pessoas vão nos ligar e conversar conosco, será um tratamento totalmente diferenciado, né? Talvez aqui fora, na conversa com amigos, né, nós possamos fazer esse diálogo, né, que tu sugeres, e até mesmo julgar de várias formas. Mas no CVV nós aprendemos a fazer de uma forma diferenciada. E o que nós compreendemos para fazer essa escuta sem julgamento é justamente que as pessoas cometem o suicídio quando elas realmente não têm mais alternativas. Então é um momento de total desespero. E grande parte dessas pessoas nem se dão conta de que vão morrer. Elas querem realmente, naquele momento, cessar esse desespero que é muito grande, né? Então, para que nós possamos olhar com todo o carinho que essas pessoas precisam, e também os seus familiares, né? Inclusive o CVV tem em várias cidades o grupo de GAS, que é Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que trabalha então com as pessoas que tenham tentado, mas continuam conosco, né, e os familiares, porque os familiares ficam nessa condição de muito sofrimento, como tu falavas, né, e precisam também desse acolhimento, né, porque eu acho que hoje que nós precisamos pensar é em oferecer acolhimento a essas pessoas que realmente estão em momentos de desespero total, né? Então, às vezes é a questão do trabalho, é a questão do desemprego, uma série de uma separação, muitos momentos. E às vezes o que nós menos esperamos, né, pode levar uma pessoa ao desespero. Então o CVV é a ideia da escuta e do acolhimento. Sim. Esse é o trabalho, na verdade, de vocês. Sim. E vocês, na Baleia do Bem, como é que vocês procedem? Pois é, nós começamos nosso trabalho fazendo o quê? Palestras em escolas onde nós falamos de vida. Nós precisamos potencializar que os nossos estudantes saibam lidar com as situações difíceis da vida.
Em épocas de rede social, há a percepção de que todo mundo é feliz, que não há problema. E a gente sempre fala que o sofrimento está para o ser humano, assim como a alegria está para o ser humano. E nossos filhos, muitas vezes, a gente acaba passando a mão por cima, querendo que não sofram. E a vida não é assim. Né? Então a gente precisa nas escolas, o que a gente faz? Muitas rodas de conversa também, abrir espaço para que eles falem das suas dores, para que eles compartilhem os seus sofrimentos, para que eles entendam que o que eles estão passando talvez o colega também passe. E a gente busca capacitá-los para que eles possam enxergar quando o coleguinha lá pelas tantas vai no banheiro, encontra no banheiro o coleguinha chorando, secando lágrima, o coleguinha está faltando aula, o rendimento escolar do aluno caiu, e aí os professores, toda a rede tem que estar capacitada a fazer esse olhar. Então um projeto para 2020 que a Baleia do Bem tem é poder estar fazendo parcerias, a gente está buscando parceiros para quê? Para capacitar professores, educadores, profissionais da educação, para estar olhando e percebendo quando algum aluno, algum discente ou mesmo docentes estejam em sofrimento, para que a gente consiga chegar nessas pessoas antes que a pessoa decida de repente por um ato, né? Porque a gente sempre fala, nós temos problemas, mas eles são temporários. E algumas pessoas não visualizam no momento de desespero total e acham que a única saída é tirar a própria vida. Então nós capacitamos esse projeto para o ano que vem, justamente nesse sentido de capacitar profissionais da educação para estarem observando, tendo esse olhar para ver o sofrimento e aí encaminhar para psicólogo, psiquiatra, promover rodas de conversa nas escolas. Muitas vezes os professores também estão em adoecimento, então eles também precisam ser olhados. E esse também é um projeto que a gente está organizando também para o ano que vem. Nessas rodas de conversa, eu sou professora e muitas vezes surgem questões e a gente sempre observa determinadas coisas e olhando os números, os dados, né, mostram que entre os 15 e os 24 anos é a idade, né, no Brasil mais comum dos suicídios e depois dos 70 anos, então pega uma faixa ou muito jovem, o adolescente ali, né, o adulto bem jovem, ou na verdade as pessoas de mais idade, mas a gente percebe que tem sido muito frequente em escola, por exemplo, alunos que se cortam, né, que já fazem algum tipo de mutilação no próprio corpo. E isso sempre acende para a gente um sinal de alerta. Isso pode ser uma primeira, essas formas que o aluno manifesta, é uma forma de chamar a atenção, de ser a possibilidade. Como é que a gente encara essas questões no âmbito da escola? Tem várias compreensões desse tema, né? E o CVV também participa nas escolas. Muitas vezes nós somos chamados em momentos assim de desespero, né, desses professores que não estão ainda preparados também. Né? Todos nós precisamos estar continuamente nos preparando para isso. A mutilação, muitas vezes, é uma forma de aliviar uma dor muito grande, sentindo uma dor ainda maior, que desfoca dessa dor. Né? Então, por isso que se compreende nessas crises da adolescência todo esse problema. Mas nós não podemos simplesmente compreender que é esse o processo, né, e considerarmos isso, então, como uma situação aceitável. Normal. Né? Normal. Né? Então, as escolas têm um grande trabalho a ser feito, né, e os familiares também, nesse aspecto, né, de apoio realmente ao adolescente que está nessa crise, né, que está nesse momento. E muitas vezes se fala, o adolescente quer chamar atenção. Ele até pode estar querendo chamar atenção, mas para quê? Para o seu sofrimento. Há uma dor aí, a dor psíquica, e ela é enorme, como o colega falou, às vezes transferindo essa dor para o corpo, há um alívio momentâneo da dor psíquica, né, dessa dificuldade. Então esses alunos precisam ser olhados, né? O que está acontecendo? No consultório teve um paciente meu que, inclusive, né, conseguia nominar cada um, porque eram problemas de relacionamento, né? Não há uma acolhida dos sentimentos inóspitos. A gente muitas vezes não pode falar da nossa tristeza, demonstrar nossa raiva, porque é visto como frescura, como fraqueza. Há muito da nossa cultura isso ainda, de que é sinal de fraqueza ter depressão. Que a pessoa que tem ansiedade poderia, de repente, fazer uma atividade física, estar resolvendo isso. E não, são problemas psiquiátricos, né? São transtornos que requerem tratamento.
90% das pessoas que tiram as suas vidas tinham algum transtorno. Qual? Principalmente a depressão, a ansiedade, a depressão, esquizofrenia, transtornos de abuso do álcool e outras drogas. Então nós precisamos alcançar e direcionar essas pessoas para tratamento. E a ONG também tem feito isso. Quando nos buscam, às vezes familiares nos buscam, a gente orienta para onde que pode buscar um atendimento psicológico, psiquiátrico, internações. Então esse trabalho também a ONG tem feito, porque as famílias entram em contato conosco desesperadas, não sabendo como agir, e a gente faz esse trabalho também. Qual seria, ouvindo vocês aqui, fiquei pensando, algumas situações elas se tornam mais gritantes, inclusive para serem percebidas por familiares, professores, mas existem alguns sinais que poderiam ser considerados mais brandos e que já seriam sinais de alerta, porque qual é a ideia? A ideia é a manutenção da vida, a preservação da vida, né? Então a gente quer, na verdade, que a pessoa consiga lidar com aquelas coisas que são com as frustrações que a vida coloca, né? Mas de uma forma saudável. Teriam sinais mais brandos, vamos dizer assim, para serem percebidos pelos familiares, pela escola, para serem sinais de alerta? Tem. Muitas vezes nós temos um vovô, de repente, na casa que fala que a vida dos filhos seria mais fácil se ele não estivesse mais vivo, ou que os familiares vão ter mais sossego com a ausência dele, né? E comportamentais também. Na escola, que nem eu falei antes, o aluno começa a baixar as notas, passa a se isolar do grupo, não participar de atividades que antes tinha muito interesse. Então são pequenos sinais, sutis muitas vezes, e aí os familiares, os enlutados, estão nesse sofrimento muitas vezes por não entender, né? Por não terem visto. Há um questionamento, uma tortura, por eles não terem percebido, mas às vezes são sinais tão sutis que realmente são difíceis de serem vistos. E no CVV, fiquei interessada em entender um pouco esse processo. É escuta? Escuta. Não apenas escuta, né? Tá. Eu trabalho com a preparação dos voluntários, né? O que nós chamamos de PSV. São cursos que surgem, que nós organizamos 2 vezes por ano, normalmente, nos postos, para preparar os novos voluntários, né? Inclusive, eu vou fazer um convite oficial aqui para cidades que ainda não têm o CVV, que possam entrar no site, né, do cvv.org.br e se cadastrarem, porque com essa amplitude do serviço hoje em todo o país, nós temos 118 postos, né, no Brasil inteiro, se torna muito necessário que também se amplie o número de voluntários, já que o número de pessoas que precisam conversar também vem aumentando, né? Então, nós falamos que em escuta, mas uma das primeiras perguntas dos candidatos a voluntários é essa: então eu vou apenas escutar? Eu vou dizer, sim, era isso? Não, né? Nós fazemos uma conversa qualificada, na verdade, né? Claro que o objetivo sempre é que a pessoa que nos liga tenha a possibilidade de falar em torno de 80%, 90%, e o voluntário, então, 20% e 10%, né, respectivamente. Mas a ideia sempre é justamente de oferecer à outra pessoa essa conversa que permite que ela se reorganize internamente, né? Quem é voluntário do CVV precisa gostar de pessoas, acreditar que todas as pessoas são do bem, na verdade, e que podem naquele momento estar passando por uma dificuldade muito grande, né? Às vezes o familiar começa, hoje foi um dia mais difícil, e quem já ouviu essa fala muitas vezes nem olha, sai para o lado e não escuta o final da colocação, como se aquilo já fosse padrão, né? Como se não tivesse novidade nenhuma. Então nós temos essa dificuldade hoje, né? Muitas vezes nós precisamos buscar até de um voluntário que não será identificado, a pessoa pode ligar sem se identificar, né? Ela vai ter sigilo total nessa ligação e ela vai ter o acolhimento, que muitas vezes a sociedade está tão em correria que não se dispõe mais a fazer, né? Então é esse o propósito, não apenas de escuta, mas de uma conversa qualificada, né? Vocês conseguem ter como mensurar o alcance desse trabalho de vocês? Ou isso não é
Como não é possível? Em que termos? Em termos de número de ligações? Isso. Sim. É feito todo o sistema de TI, até por esse convênio também com o Ministério da Saúde, né? Nós apresentamos relatórios, mas anteriormente a isso nós já fazíamos, né? Esse controle é feito internamente no posto. Então, os números são muito altos, assim. Eu não teria hoje, né, agora esses dados para te passar. Mas as pessoas também procuram, então, muito. As pessoas procuram, sim. E é por isso, na verdade, esse 188 iniciou aqui no nosso estado, né, já em função de índices. Sim, porque o Rio Grande do Sul tem um índice maior ainda do que o Brasil, né? E também em função daquela tragédia da Boate Kiss. Né? Então, nós iniciamos aqui em 2015 com esse projeto piloto, que foi aprovado e hoje está em todo o país. Né? Então, é muito importante. Foi uma coincidência em função do episódio da Boate Kiss ou tem alguma relação? Até vou explicar melhor. Né? O que acontece? Eram muitos familiares enlutados, né? E alguns com desespero. Então, assim, se tornou necessário ampliar esse serviço e de forma gratuita, porque hoje as pessoas não têm mais um telefone convencional em casa. E se esse telefone convencional existe, ele está na sala, onde tem um grupo maior de pessoas. E quem nos liga precisa do sigilo também em casa. Né? Às vezes liga do banheiro, às vezes liga do quarto, às vezes liga de dentro do carro, né? E liga do seu celular, então, e de forma gratuita. Então foi uma grande conquista, né? Essa oferta, poder oferecer dessa forma. E realmente foi nesse sentido então que foi buscado, né? Que foi implantado no Rio Grande do Sul. E nós tínhamos na ocasião 7 postos, se não me engano. Hoje nós temos 11 postos aqui na Regional Gaúcha, já com mais 4 em preparação, né? Eu faço questão de passar também essas informações, porque é um serviço que precisa também dos ser divulgado, né? E dos voluntários, ser divulgado, que as pessoas saibam, tenham um conhecimento, né? Porque é a importância que tem. Sim, e um serviço que deu certo, né? Porque nós estamos há 57 anos, então fica o convite, né, para quem queira realmente se agregar a esse trabalho. Né, uma vez que oferece essa qualidade, né, de acolhimento. Né, basicamente é isso. Né. E o Baleia do Bem, além desse trabalho todo que tu colocaste da importância junto a escolas, a outras instituições, tem alguma forma de individualmente a pessoa poder recorrer? Ou como é que isso funciona? As pessoas entram conosco, em contato conosco através das redes sociais. Nós temos o Facebook, Baleia do Bem, e nós temos o Instagram. Então as pessoas entram através dessas redes em contato com a gente e a gente faz a orientação necessária. Muitas vezes os familiares que nos procuram para saber como agir quando suspeitam que alguma questão esteja diferente com o seu familiar. E eu fiquei lembrando também agora, quando estávamos falando do Setembro Amarelo, que eu posso estar mencionando também aqui, né, que é o mês da prevenção do suicídio. E há uma crítica muito grande, porque a gente percebeu que não é só algumas críticas no sentido de quê? De que muito se faz no setembro e nos outros meses do ano ficariam em aberto, né? Não. A gente pode adoecer emocionalmente também nos outros meses, e sim, então nós estamos disponíveis. No Setembro Amarelo os trabalhos são intensificados porque muitas pessoas nos procuram e querem saber, mas como é que é a Baleia do Bem? Como funciona? Como eu me torno voluntário? Como eu posso ajudar? E agora que está chegando o Natal, mais pessoas se agregam porque o brasileiro tem esse espírito de ser solidário, de levar, de doar. Mas sendo voluntário, tanto da ONG Baleia do Bem quanto do CVV, é o voluntariado. É a gente doar algumas horas do mês para ser voluntário, para estar colocando a sua emoção. A gente tem que estar disponível. Então, quando a gente visita, por exemplo, uma instituição no final do ano, em dezembro, a gente vai para levar amor, a gente vai para levar os nossos ouvidos para escutá-los, para ampará-los. Tem muitas coisas que a gente se identifica com o trabalho de vocês. Então fica o convite para quem quiser nos seguir nas redes sociais, porque o nosso trabalho é de formiguinha, a gente faz um trabalho pequeno
nos municípios da região do Vale do Caíma, já vemos a Caxias, Serra, né? Mas a gente quer crescer e conta com a ajuda quem quiser ser voluntário da ONG. Tu trouxeste essa ideia de setembro, nós até fizemos a opção no Maravilha de discutir isso passado o mês de setembro, justamente porque a gente sabe que um determinado mês ele é fundamental para potencializar o olhar das pessoas, né? Para uma temática que é importante, para uma problemática, mas que a gente queria contribuir justamente com essa ideia de que o suicídio ele não tem mês, data, dia, hora ou local, e de poder mostrar para as pessoas que existem possibilidades de que o indivíduo, estando em sofrimento, ele busque ajuda, né? E que às vezes essa ajuda, ela não pode ser de alguém que esteja próximo, mas tem que ser alguém que até seja um desconhecido. Justamente eu acho que por essa questão que tu trouxeste, né, Jocely? Sim. Do não julgamento, da escuta, na verdade, sem o julgar. Eu acho que nessa ideia da escuta, tu trouxeste também a ideia de que conceder a palavra para a pessoa que está em sofrimento é uma coisa importante. É essa a ideia, me parece, né? Sim, e também, além do não julgamento, né, o não aconselhamento, que é uma das nossas práticas, né, no CVV. Por quê? Porque numa conversa que pode durar minutos ou horas com um voluntário, né, o voluntário jamais terá condições de aconselhar, porque a pessoa vai trazer aspectos da sua situação, aspectos daquele momento, né? Então, e o conselho nós escutamos a cada momento, né? Às vezes na fila do mercado, né? Ah, por que tu não faz assim? Ah, se fosse assim. Isso já me aconteceu. Quando não acontece a disputa pela pior desgraça, né? Ah, eu cheguei atrasada porque eu vi um acidente. Ah, mas tu nem sabe, eu sofri um acidente muito mais grave. Nós fazemos isso é da sociedade hoje. Então, a oferta desse trabalho, né, de escuta e de conversa qualificada é nesse sentido, né? Nós estaremos naquele momento direcionados a essa pessoa, sem o aconselhamento também. Então, é uma conversa que procura, né, oferecer meios das pessoas se encontrarem. Muitas vezes não estão em contato consigo mesmas, né, nesses momentos de desespero. Nós estamos chegando no final do programa, agradecemos muitíssimo a presença de vocês, né? Gostaria que tu reafirmasse para quem está nos vendo, quem precisar, procura o CVV de que forma? Sim, o CVV então é um serviço gratuito para as ligações através do 188 e nós temos também o atendimento no chat no site, né, do cvv.org.br. Baleias do Bem? As pessoas podem nos acessar através do Instagram e do Facebook. E eu gostaria de reforçar novamente, se você que está nos ouvindo está em sofrimento ou tem algum familiar, amigo, colega de trabalho, vovó, que demonstra que está abatido, que está em sofrimento, não deixe de procurar ajuda. Procurem ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra, com o seu médico da sua comunidade, da sua OBS, no CAPS, nos hospitais, nas UPAs. É importante, busque ajuda. Se tem vida, tem solução. Muito obrigada pela presença de vocês, Maravilha, agradece muito. Eu acho que hoje trouxemos uma temática bem pertinente e importante. Se você está encontrando alguma coisa que o angustia, que o faz sofrer, procure ajuda.